Eu sei que esse assunto de renda fixa e renda variável pode ser um assunto bem complexo e às vezes até um assunto chato, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem fácil para você poder entender. A renda fixa é basicamente quando você empresta dinheiro para os bancos ou para o governo. Daí você recebe esse dinheiro de volta com juros. Então você empresta o dinheiro para o banco e o banco empresta para as pessoas. É claro que o banco ele empresta com juros maior para as pessoas que pegou emprestado, porque ele precisa ter o seu próprio lucro e também dá o lucro para você que está emprestando, ou seja, você que deixou o seu dinheiro lá na poupança. A poupança, por exemplo, é uma forma de o banco ele pegar o dinheiro de quem tem o dinheiro lá na poupança e paga 6,17% ao ano para quem empresta. Ou seja, se você deixou o seu dinheiro lá na poupança, nesse período de um ano, ele vai render 6,17%. E para quem pegou o dinheiro emprestado, ele vai cobrar 14% ao ano sobre aquele dinheiro que a pessoa tomou emprestado. Então, esse é um dos motivos pelo qual você nunca deve pedir dinheiro emprestado, porque é um juros muito alto. E além disso, você também não deve colocar o seu dinheiro na poupança, porque os juros ou o retorno que você vai ter sobre o seu dinheiro que você emprestou é muito mais abaixo do que o da inflação. Existem outras opções que você pode optar para ter um bom retorno, como por exemplo o Tesouro IPCA, que nada mais é o empréstimo que o banco faz e que ele garante para você que vai pagar a inflação mais uma taxa fixa. No ano de 2021, por exemplo, a inflação ela estava em 10%, segundo o site do Isto é Dinheiro, mais a taxa fixa de 4%, ou seja, 14% ao ano de rentabilidade. É certo que a inflação ela estava em 10%, então o seu dinheiro ele renderia 4% acima da inflação. Levando em consideração esse cenário e o cenário da poupança, sem dúvida esse é o melhor, porque a poupança ela rende o seu dinheiro em 6% ao ano, ou seja, bem abaixo da inflação, que nesse exemplo estava em 10% no ano de 2021. Então você iria acabar perdendo dinheiro com isso, se deixasse o seu dinheiro na poupança, porque o seu dinheiro, ao invés de acompanhar o cenário da inflação, ele vai acabar se desvalorizando. Tudo isso eu sei que parece um pouco difícil, e se você está tendo um pouco de dificuldade de entender isso, fica tranquilo porque é normal, principalmente se você nunca ouviu falar sobre essas siglas de IPCA, taxa disso, taxa daquilo e assim por diante. Mas o que vai te ajudar realmente a aprender sobre esse assunto é quando você realmente parar para tentar entender. Então por isso, já se inscreve no canal para continuar aumentando o seu conhecimento sobre investimentos e a melhor forma de poupar e guardar o seu dinheiro. Mas vamos continuar o vídeo. Então, respondendo à pergunta de quais são os investimentos de renda fixa, basicamente são poupança, por mais que seja uma opção ruim, ainda é uma opção de investimento, CDBs, que é quando você empresta o dinheiro para o banco, e um detalhe é que os bancos menores, eles pagam bem mais porque eles não são tão conhecidos, e também LCIs e LCAs, que também são renda fixas. E um detalhe interessante para esses tipos de investimentos mencionados é que eles possuem o famoso FGC. O que é FGC? FGC é uma sigla que significa Fundo Garantidor de Crédito. O FGC é uma associação privada, civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivo de garantir a recuperação de depósitos e créditos em instituições financeiras de até R$250 mil em caso de falência. Então vamos supor que você colocou seu dinheiro em um banco, em algum tipo de aplicação, como conta corrente, poupança ou algumas aplicações de renda fixa, e de repente o banco ele quebre. Com o fundo garantidor de crédito, o seu dinheiro é restituído, ou seja, você vai ter o seu dinheiro de volta caso o seu investimento seja de até R$250 mil. Então isso funciona basicamente como se fosse uma espécie de seguro para quem está investindo. E existe uma lenda de que a poupança é o investimento mais seguro que existe. Só que isso não é verdade, porque tanto a poupança como esses outros investimentos de renda fixa se enquadram no FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Eles possuem a mesma garantia do que a poupança, então isso é uma lenda que foi criada para que as pessoas acreditassem que a poupança seria a melhor forma de guardar dinheiro. Só que isso não é verdade. Beleza, então agora você já sabe o que é uma renda fixa, mas o que é a renda variável? A renda variável é quando você compra uma ação, e essa ação é nada mais do que uma sociedade, do que o título que te dá o poder, entre aspas, de ser proprietário de um negócio. Como que isso acontece? Por exemplo, as empresas que são muito grandes
como por exemplo a Google, a Apple ou qualquer outra empresa muito grande que vem aí na sua mente, chega em um determinado momento que elas precisam de investidores para que a empresa ela continue crescendo. Então, o que elas fazem? Elas abrem o capital. O que é abrir capital? É basicamente colocar a empresa na bolsa de valores, ou seja, as ações daquela empresa ficam disponíveis para que as pessoas elas possam comprar. Então, se você compra uma ação, por exemplo, da Apple, você tem o título, entre aspas, de que é sócio da Apple. Só que é muito importante você saber que esse mercado ele oscila muito. E por que ele oscila tanto? Porque existe uma dinâmica de oferta e demanda sobre a ação. Essa dinâmica de oferta e demanda é um princípio básico que movimenta a maioria das coisas relacionadas ao dinheiro. Mas como funciona esse princípio? Sempre que você tem um produto ou um ativo, conforme o mercado ele exige mais dele, mais caro ele vai ficar. A gente pode dar o exemplo, por exemplo, dos carros, que eles podem ficar mais caros caso as empresas elas não consigam produzir tantos carros quanto a população deseja. Então, conforme o mercado ele exige mais, ou seja, as pessoas elas querem comprar mais, mas não tem tanto produto no mercado para suprir a demanda das pessoas, aqueles produtos eles vão acabar ficando mais caros. E o contrário também pode acontecer. Se tem muito produto ou muitos carros e as pessoas não estão querendo comprar, então o preço ele vai ficar mais baixo. E é basicamente isso que acontece na bolsa de valores. O mercado é muito dinâmico nessa questão de renda variável porque, como a gente pode perceber, ele depende muito de fatores externos. Então as pessoas elas acabam comprando uma ação por R$10 e no outro dia aquela ação pode estar custando R$14 ou bem mais que isso. Mas quais são os tipos de renda variável que existe? A primeira delas são ações, que como nós vimos na explicação anterior, você ganha na venda das ações por comprar por um preço mais baixo e vender por um preço mais alto. E também sobre os dividendos que a empresa paga sobre o capital próprio. Existe também a forma de ganhar com contratos de preço já pré-fixados. Só que isso é um assunto bem mais complexo e exige um vídeo falando só sobre isso. Existem também os fundos imobiliários, que também é muito falado, que nada mais é investir em fundos que detêm ações de imóveis. Então você ganha com as ações de crescimento desse fundo e também ganha com os aluguéis que as pessoas que estão utilizando o imóvel pagam. A principal vantagem de investir em renda variável é a possibilidade de obter um retorno bem maior do que o da renda fixa. Só que isso também traz muitos riscos, porque a renda variável ele não tem nenhum tipo de garantia do que acontecerá no melhor cenário, diferentemente da renda fixa, onde as condições de remuneração elas são bem mais claras e estabelecidas desde o início. Os mercados de renda variável também eles oscilam bastante, então você pode imaginar aí que em um dia a bolsa de valores ela sobe e no outro dia ela cai, então é assim o tempo todo. Então é preciso que você esteja bem preparado e conheça as dinâmicas de mercado para investir em renda variável. Galera, esses são apenas alguns tipos e exemplos de investimentos que é possível você fazer e que eu procurei mencionar aqui nesse vídeo da melhor maneira possível para que você conseguisse entender. Existem diversos outros tipos de investimentos, tanto para renda fixa como para renda variável, que não dá para colocar tudo em um vídeo porque ele ficaria muito grande. Por isso é importante que você sempre continue buscando mais conhecimento sobre esse assunto, até mesmo para você saber como que o mercado funciona e como que você deve investir o seu dinheiro. Então, já se inscreve aí no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque com certeza vai ajudar elas a entender mais sobre investimentos de uma forma bem mais simples. Não se esquece de deixar o seu like para me ajudar a continuar produzindo mais vídeos como esse. E muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.